A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco, proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, no capítulo 17, do versículo 10 ao 13. Naquele tempo, ao descerem do monte, os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Jesus respondeu: Elias vem e colocará tudo em ordem. Ora, eu vos digo, Elias já veio, mas eles não o reconheceram. Ao contrário, fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos compreenderam que Jesus lhes falava de João Batista, palavra da salvação. Meus irmãos ouvintes da 91.9 do nosso YouTube, do nosso Instagram. Esse texto de hoje é um ensinamento que Jesus faz depois que ele se transfigurou no monte, no alto monte, que a gente chama hoje o Monte da Transfiguração. A gente pode visitar, a gente tem que subir de automóvel e lá em cima tem uma basílica da Transfiguração e na cúpula tem a cena do que aconteceu lá pintada, numa pintura belíssima, Jesus mostrando a divindade, a glória, e ao lado Moisés representando a lei e Elias representando o profetismo. Então Jesus tinha acabado de mostrar esta cena ao vivo aos discípulos para dizer que ele era o enviado de Deus, que veio para restituir a graça que nós tínhamos perdido pelo pecado e dar dignidade ao ser humano. Os profetas falaram e as obras também que Jesus está realizando estão confirmando que ele é Deus, que ele é o Messias. Não pode mais você ficar com dificuldade. É claro que nem todo mundo viu aqui na terra, dos seres humanos, só quem viu foi Pedro, Tiago e João. Esses três, porque também para o judeu, se você quisesse falar sobre algum fato verídico, você tinha que ter testemunhas, e no mínimo 3 testemunhas. Jesus sempre tinha essa preocupação, porque ele era judeu, sabia da lei, e por isso que ele levou lá para cima, para o monte, somente Pedro, Tiago e João. E esses 3 viram a glória. E Jesus, no alto monte, que é o lugar de Deus, se transfigurou. Só que há uma diferença, entre a altura, o monte, as coisas de Deus, e a planície, aqui embaixo. O que é que está acontecendo na realidade? Como é que nós podemos fazer essa ligação? E é difícil a gente conectar o monte e a planície, a realidade da vida, a experiência da glória contemplada e os desafios dos nossos acontecimentos terrenos, concretos. E diante dessa visão que aparece os 2 profetas, Moisés e Elias, quando chega embaixo, no topo da montanha, os discípulos vão questionar Jesus.
questionamento aqui no evangelho de hoje foi justamente, eles queriam saber por que é que os rabinos acreditavam que Elias devia preparar a vinda do Messias. Perguntaram a Jesus por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro. Elias, a gente sabe que encontra o ciclo de Elias na Bíblia do Antigo Testamento, 1 de Reis, do capítulo 17 a 21. Então, quem tem a sua Bíblia, leia alguma coisa sobre Elias, não é? 1 de Reis, do capítulo 17 a 21. Então, aí vocês vão ter todo o conhecimento do que foi o exercício do profetismo de Elias, que é o símbolo dos profetas. A imagem, né? Melhor que a gente tem o resumo do profetismo na Sagrada Escritura. E Elias tinha sido arrebatado para os céus, mas o povo acreditava que ele voltava para para preparar a chegada do Messias. Então, Jesus estava se considerando o Messias, Deus, né? Porque quando ele se transfigurou no Monte Tabor, não é? Então a gente viu ali a glória de Deus, o Filho de Deus transformado, transfigurado, o Pai que falou e o Espírito Santo que veio sobre ele. Então a Santíssima Trindade é a glória para a qual nós vamos todos, né? Todos nós devemos ir participar dessa glória de Deus um dia. Quem viu aqui na terra, como a gente já falou, foram só os 3 apóstolos, mas todos nós somos chamados a ver e permanecer, né? Não só ver. Então Jesus mostrou quem ele era, e os profetas falaram dele, e assim a gente vai tendo esse conhecimento, essa preparação. E nós estamos diante do mistério da encarnação, que é a noite de Natal que a gente celebra, 25 de dezembro. O nascimento de Jesus é o mistério da encarnação. A Jesus vem como uma pessoa humana. Ele é homem e Deus ao mesmo tempo, mas as pessoas não descobriram a divindade, apesar dele ter feito toda uma vida de convivência, de amor e de felicidade para nós. Então Jesus responde que Elias já veio, referindo-se a João Batista, e o povo não deu ouvido. João Batista foi até morto por conta da sua pregação e da sua prática da justiça e a sua defesa dos seres humanos. Então João Batista se torna o precursor, aquele que veio antes do nascimento de Jesus. Portanto, aqui a resposta está no próprio Evangelho, quando Jesus diz: Elias veio e colocará tudo em ordem. E eu vos digo, Elias já veio, mas ele não foi recebido. Então, vamos nós agora entender as palavras de Jesus e participar dessa caminhada. Ele está caminhando para Jerusalém. Ele sabe que vai sofrer, não é? A morte, a rejeição, e vai dar a vida por nós. Então, que cresça em nós essa graça e que diminua a nossa prepotência. A exemplo de João Batista, é preciso que eu diminua e que ele cresça. Foi assim que sobre Jesus João Batista falou. Nós também devemos exercer essa nossa missão de preparar uns com os outros, né, esse aniversário de Jesus. Lembremos que o aniversário é de Jesus. Às vezes se colocam outras pessoas e outras coisas materiais no lugar. Nós vamos difundindo cada vez mais a presença de Deus no meio de nós. Não tenhamos medo. E agora rezemos dizendo: concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que desponte em nossos corações o esplendor da vossa glória, para que, dissipada toda a escuridão da noite, a vinda do vosso Filho unigênito revele que somos filhos da luz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir São Mateus, capítulo 17, do versículo 10 ao 13.
Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.